Em algum lugar do Brasil, neste exato momento, um homem segura uma pá diante de uma sepultura que não recebe uma visita há mais de 30 anos. Ele não está ali para rezar. Não está ali para homenagear ninguém. Ele está ali para abrir a terra. Em poucos dias, aquela sepultura deixará de existir. A grama será replantada. A pedra poderá ser removida. E, algum tempo depois, outra pessoa ocupará aquele espaço. Isso não é uma história de terror. É apenas o ciclo normal do tempo. A maioria das pessoas acredita que um túmulo dura para sempre. Uma lápide. Um nome gravado em pedra. Um pedaço de terra reservado eternamente. Mas a realidade é diferente. Porque a verdadeira morte não acontece quando o coração para de bater. Ela acontece quando ninguém mais se lembra que você existiu. Primeiro as visitas diminuem. Depois as flores param de aparecer. As datas comemorativas passam despercebidas. Os familiares envelhecem. Os amigos desaparecem. E um dia, sem que ninguém perceba, aquela pessoa deixa de existir na memória do mundo. A pedra continua lá. Mas a lembrança não. A maioria das famílias consegue manter viva a memória de alguém por 2 ou 3 gerações. Não mais do que isso. Pare por um momento. Você consegue dizer o nome completo dos seus 4 bisavós? A maioria das pessoas não consegue. E eles viveram há menos de 100 anos. Eles trabalharam, sonharam, construíram famílias, enfrentaram dificuldades. E sem eles você literalmente não existiria. Mesmo assim, desapareceram da sua memória. Completamente. Essa é a velocidade do esquecimento humano. Depois de aproximadamente 70 a 90 anos, a maioria das pessoas deixa de ser lembrada. E o mais curioso é que isso nem sempre espera pela morte. Todos os dias existem idosos vivendo sozinhos em apartamentos, casas e quartos espalhados pelo Brasil. Pessoas com filhos, netos, parentes, conhecidos, mas que já não recebem visitas, já não recebem ligações, já não fazem parte da vida de ninguém. Muitos passam meses sem conversar com outra pessoa. Alguns morrem sem que ninguém perceba imediatamente. O esquecimento começa antes mesmo do funeral. E não importa se você foi rico, pobre, famoso ou desconhecido. O tempo trata todos da mesma forma. Pense em quantas celebridades dominaram a televisão brasileira há algumas décadas. Pessoas que apareciam todos os dias, que pareciam impossíveis de serem esquecidas. Hoje, muitos jovens nunca ouviram falar delas. A fama parece eterna enquanto existe, mas raramente sobrevive ao tempo. O imperador romano Marco Aurélio escreveu algo parecido há quase 2000 anos. Ele percebeu que as pessoas que estamos tentando impressionar também estão apenas de passagem. Os chefes, os críticos, os vizinhos, os parentes que julgam nossas escolhas. Todos desaparecerão, assim como nós. E talvez exista algo libertador nisso. Porque significa que os erros que hoje parecem enormes também desaparecerão. A vergonha desaparece. Os fracassos desaparecem. Os julgamentos desaparecem. Tudo segue o mesmo destino. O neurocientista David E. Gleman diz que morremos 3 vezes. A primeira é quando o corpo para de funcionar. A segunda acontece quando o corpo é enterrado ou cremado. Mas existe uma terceira morte, a mais silenciosa de todas. Ela acontece quando alguém pronuncia seu nome pela última vez. Quando ninguém mais resta para contar sua história. Quando a última lembrança desaparece. Quando o último registro emocional se apaga. Essa é a morte definitiva. Mas talvez isso não seja uma tragédia. Talvez seja exatamente como a vida deveria funcionar. Imagine ser lembrado para sempre. Ser observado para sempre. Ser julgado para sempre. Seu pior erro existindo eternamente. Seu pior momento sendo repetido sem fim. Talvez o esquecimento seja uma forma de misericórdia. Uma maneira de permitir que cada geração recomece. Porque, no final das contas, quase ninguém será lembrado para sempre. E tudo bem. Você já passou bilhões de anos sem existir antes de nascer. O universo continuou funcionando. Estrelas nasceram. Civilizações surgiram.
Impérios desapareceram. Pessoas se apaixonaram. Tiveram filhos. Construíram cidades. Criaram arte. E nada disso precisou da sua presença. Quando você partir, o universo continuará exatamente da mesma forma. Mas isso não significa que sua vida não importa. Muito pelo contrário. Talvez o significado nunca tenha estado em ser lembrado para sempre. Talvez esteja nos pequenos momentos. Nas conversas que você teve. Nas risadas que provocou. Nos conselhos que deu. Nas pessoas que ajudou sem perceber. Porque mesmo quando seu nome desaparecer, partes de você continuarão viajando pelo mundo. Uma frase que você ensinou. Um hábito que passou adiante. Uma gentileza que inspirou alguém. Uma memória que gerou outra memória. Você não permanece através da fama. Você permanece através das marcas invisíveis que deixa nos outros. E talvez isso seja muito mais importante. Porque no final, quando tudo desaparecer, quando a lápide desaparecer, quando a fotografia desaparecer, quando o nome desaparecer, o que realmente terá importado não será quanto tempo lembraram de você, mas como você viveu enquanto esteve aqui,